Então, muito bem-vindos a mais um Inequívoco. Hoje vamos, penso eu que sem equívocos, falar das histórias incríveis das pessoas normais. E vamos fazê-lo com duas pessoas extraordinárias, também normais em cena, aparentemente. Toda uma introdução para falar do Amado Monstro, com o Marco António e o João. Para já sem apelidos, porque é assim uma coisa para criar intimidade. Sim. Sim, Margarida. Obrigada, João. Diz, Margarida. Marco António Del Carlo e João Didelé estão juntos até 25 de outubro. Fixem esta data porque é até 25 de outubro, no Teatro da Trindade, a fazer o Amado Monstro. E o Amado Monstro, vocês já se cruzaram várias vezes na vossa vida profissional, acredito que na vida pessoal também, porque pelo menos é o que parece, já lá vamos, mas o Amado Monstro chegou-vos às mãos como? Esta era a primeira pergunta. Marco António, queres atacar? Gostei da intimidade que temos um com o outro. Não, isto foi um convite que o Diogo Infante nos fez, o diretor artístico do Teatro da Trindade, que também é nosso amigo, e que nos um dia telefonou-me e disse que tinha um texto para mim e para o João, e deu-nos o texto para ler. Aliás, ele deu-nos 2 textos do Javier Tomeu e disse-nos: escolham, eu acho que tanto um como o outro são a vossa cara. Nós lemos os 2, apaixonamos pelo Amado Monstro e assim nasceu esta aventura, porque é uma aventura, isto é uma aventura quase de 9 meses. Já é longa, porque vocês entretanto apanharam o confinamento pelo meio, não é? Exatamente. Estavam prontos para entrar em cena quando A 1 de Abril. Fomos todos para casa. Dia das Mentiras. Dia das Mentiras. Dia das Mentiras. Iam estrear no... Nós brincávamos a dizer, isto não vai acontecer. Parvoíces. Cuidado com o que se diz. Cuidado com o que se Cuidado diz. com o que se diz, porque Portanto, pode acontecer. Exato. Mas esta peça é uma peça espanhola que vocês não tinham visto nem tinham conhecido. Não, isto aliás não é uma peça, isto é um romance, que é o Amado Monstro, e havia, portanto, o que o Diogo nos deu a ler foi o romance. Depois nós descobrimos que já tinha sido feita em Portugal, havia uma adaptação de uns franceses, que o próprio Javier Tomeu, na qual o próprio Javier Tomeu participou, ainda estava vivo. Nós lemos também essa adaptação que é traduzida pelo Bento, que nos foi dada pelo José Neves, que fez uma das versões, e gostámos da adaptação, mas achámos que tínhamos que fazer a nossa. Portanto, eu depois aí peguei no romance, traduziu e fiz a adaptação juntamente com o João. A encenação é dos dois, a cenografia é só tua, pelo menos é assim que está tudo, anunciado. Nós também cortamos os bilhetes. Exato, e vendem pipocas lá fora. Vendemos pipocas. Há toda uma parceria. Exatamente. João, ataca lá. Nesta encenação há um primor de tempos e de silêncios que marca muito os personagens, não é? Que marca... isto para ti foi desafiante ou foi só deixaste ir no próprio texto? Não, foi desafiante porque acho que hoje em dia tem-se medo dos silêncios. E o silêncio tem um peso tão grande, às vezes, quanto a palavra, no sítio certo, evidentemente. Portanto, acho que foi uma das coisas que nós conseguimos com este espetáculo, foi criar este silêncio que acho que deixou o público, às vezes, podem sorrir, podem ficar intimidados, enervados, porque são momentos de vazio aparente, sim, em que acho que as pessoas refletem qualquer coisa, aquilo provoca-lhes alguma reação. E acho que o texto pedia isso, pedia este ritmo. Porque vocês agora já têm algum tempo de cena e sentem essa reação aos tempos por parte das pessoas, do público. Vocês têm estado com a sala cheia, o que é ótimo. O que é engraçado é porque até há reações que nós não estávamos à espera que acontecessem. Nós temos Risos na altura errada. Não, por acaso eles acontecem no sítio certo, mas mais do que isso é porque nem nós tínhamos a noção do quanto esse silêncio era poderoso. Quando nós começámos a ter a noção, porque a encenação veio espontânea, não é? Nós estávamos a olhar um para o outro e, portanto, era natural, e no fim do ensaio eu dizia coisas ao João, o João dizia-me coisas a mim, e houve uma coisa que nós começámos a perceber, é que estávamos a gostar mesmo muito do silêncio. Até estávamos com algum medo, não é? Se calhar as pessoas não estão habituadas a isto. E de repente, não só as pessoas estão habituadas, como estão a reagir muito ao silêncio, porque nos dizem no final do espetáculo, em coisas que nós não fazíamos ideia. Porquê?
como é que eles iam decifrar aquilo daquela maneira, não é? Porque nós temos a nossa maneira de decifrar, os silêncios surgem porque há um subtexto para eles, mas não estávamos à espera que as pessoas depois ainda tivessem o seu subtexto. E isso é muito divertido. E uma das coisas que as pessoas dizem, ainda há dias houve uma pessoa que escreveu nas redes sociais, a dizer, é uma peça de silêncios. E eu espero que as pessoas não pensem que nós estamos calados o tempo todo. Portanto, nós falamos, e muito, sim, mas é giro porque há de facto... E é um desafio, pelo menos falo para mim, acho que também para o João, é um desafio porque há momentos em que apetece mesmo até ficar mais. E a gente sabe que aquilo está no sítio certo. É um limite, é um limite. Mas às vezes é quase, quando estás a fazer comédia, não é? Que se carregares demasiado na piada, deixas de ter piada. E pronto, e é isto. A gente, às vezes, arriscamos um pouquinho mais. Não acontece, não é? Tem a ver com... Também, depois o espetáculo torna-se uma entidade viva. Quando entra o público, é orgânico. E o público também interfere. E há momentos que percebemos que podemos prolongar um bocadinho, ou então temos que encurtá-lo. Porque, não sei, é engraçado esta simbiose, estas sinergias que nascem. Entre vocês e o público. Também é uma sala aconchegada. É pequena. É uma sala em que se sente muito público, mesmo estando vocês aqui, como estamos nós agora, em spotlight. Não é? Exato. Vocês já tinham esta química antes? Ou seja, já trabalharam muito juntos, já fizeram muitas coisas juntos, já se... Nunca o conheci. Não, exato, não sabiam nada. Que era o João. Ainda estou a conhecer. Ainda estás desconfortável com a coisa, desconfortável. Ainda por cima, trabalharam num pré-pandemia, depois atravessaram a pandemia a fazer outras coisas online, mas não, obviamente... Não, a fazer, ensaiar exatamente o espetáculo. Aí ensaiaram. Nós continuámos a ensaiar até porque o texto é grande, não é? Tanto para mim como para ele. E, portanto, nós sabíamos, o Trindade disse-nos logo que, portanto, queria continuar logo, mal se acontecesse o desconfinamento, portanto, eles iriam apostar no projeto outra vez. E nós dissemos, nós tivemos 2 meses a trabalhar nisto, não podemos largar tudo, não é? Não dá. E, portanto, começámos a ensaiar online, um com o outro. Ora, os ritmos online, com a net oscilante, deve ter sido ainda mais desafiante. Quer dizer, um parou e o outro... Mas estás parado tanto tempo. Às vezes dizemos, João, mas já disseste a deixa? E ele, já disse a deixa há imenso tempo. Estou só a crachar. Estou só aqui. Não, mas era importante mantermos, porque este texto foi adquirido... É um texto difícil. Não é um texto propriamente... Difícil de trabalhar, João? Difícil de trabalhar por causa de todo o subtexto. As personagens são complexas, são ricas. Isto às vezes, para as dizer, a figura que me vem à mente é estamos a trabalhar em filigrana. Portanto, são coisinhas muito sensíveis. Portanto, se nós, depois daqueles 2 meses de trabalho, largássemos tudo, eu tenho a sensação que ao fim dos 3 meses estivemos parados e íamos voltar à estaca zero. Não era bem estaca zero, mas era outra vez remexer este megalito que nós tínhamos estado a esculpir e voltá-lo a parti-lo, não é? A desenhá-lo. Portanto, achámos por bem continuarmos sempre a manter o texto vivo. Às vezes até estávamos um bocadinho desmotivados, porque a questão da imagem não é a mesma coisa que contracenarmos, não é? Evidentemente que o teatro vive deste jogo de 2 pessoas que estão frente a frente. Mas foi essencial para nós mantermos e fomos amadurecendo até, se calhar um pouco mais, os próprios personagens, a própria vivência deles. Os subtextos, sim, ficou mais... E pelo meio, houve todo este... Bem, tu tiveste uma filha pelo meio, não é? Portanto, os silêncios deixaram de existir da mesma forma. Não há silêncio. Já não há, é outra coisa agora. Ou há aquele momento em que ela adormece, não é? Sim, o momento em que os bebés adormecem é sempre um silêncio... A encenação agora é dela. Nessa altura eu telefono-lhe. Ela é que marca os tempos. Exatamente. Mas tirando isso, vocês foram aquele tipo de atores que esteve muito ativo a fazer outras coisas? Eu estava a meio de no final, aliás, de uma novela que também terminaria em maio e, portanto, voltei e comecei a gravar e portanto, deixaste de ser cabo e foste promovido. Deixei de ser cabo e fui promovido e, portanto, sim, voltei a... Mas só voltando a isto, há uma coisa muito, muito gira que os nossos ensaios em Zoom, não é? Sim, digitais, sim. tiveram uma coisa muito gira porque eu acho que houve uma altura em que nós já estávamos fartos. Confesso que já estávamos cansados e já fazíamos aquilo que na gíria tu sabes, não é? Se chama italiana, portanto a gente só batia o texto. E chegou a um ponto que nós já estávamos de tal maneira cansados que começámos a parvejar.
E esse parvejar foi muito engraçado porque também nos libertou um bocadinho do peso, porque estas personagens, o João quando fala do texto, da tal filigrana que eu estou completamente de acordo com ele, é porque isto é uma conversa e é muito difícil tu tornares uma conversa em teatro credível. Ainda por cima, dois personagens que têm dois universos estranhos e que apresentam na peça um universo que também não é assim tão credível. E, portanto, é engraçado porque as pessoas, de facto, ao fim de 5 minutos, acham que aquilo é credível, que é viável, que aquilo é possível. E isto tem muito a ver com esta conversa que nós temos, que parece muito fácil, mas não é, porque, de facto, há muita coisa que está por trás, e isso também tem a ver com os tempos, e é uma pauta. Isto é uma pauta certinha. Se tu foges dela, morreste. Vocês foram criando essa intimidade ao longo do tempo. Sim, e essa a questão da pauta é engraçado, porque nós andámos à procura dessa pauta e ela às vezes andava-nos a fugir, não era? E assim, pá, mas que raio? Mas nós já sabíamos o texto, já conhecíamos os personagens, mas iniciávamos a peça, iniciávamos os ensaios e o tom, mas não é bem isto, caramba, mas estamos perto. Foi uma luta engraçada. E era sempre construído a dois, ou seja, vocês param cada ensaio ou a meio de um ensaio dizem, espera, segura isto porque... Como é que faz? Dizíamos muitas vezes, depois tivemos a colaboração preciosa da minha mulher, a Yolanda, que é uma excelente diretora de atores, para além de ser atriz, e do Diogo, que nos veio também ver no ensaio geral. Porque isto é difícil, tu estás dentro e estás a controlar. Estás muito mergulhado. E foi muito giro, 2 dicas que o Diogo deu, os 2 ensaios que a Yolanda viu, a própria Inês Oneto que nos acompanhou no decorar o texto. Nos primeiros tempos, sim. E portanto íamos ouvindo, não é? E acho que houve ali 2 ou 3 inputs que foram fundamentais para a gente dar o salto. Porque é o que ele diz, houve alturas em que a gente estava completamente perdidos. Eu até comecei a pensar que o Diogo nos tinha querido tramar com este texto. Mas de facto... Como é que eu hei de acabar com a carreira deles? Exatamente, como é que eu vou acabar com a carreira dos dois? Porque é um texto muito complexo, ou seja, e depois, nomeadamente o romance, que eu tive a traduzir o romance, o Javier Tomeu não te diz a peça é isto, ou o livro é isto. Dá-te imensas pistas, isso é muito bonito, mas depois tu, numa hora e 10 de espetáculo, tu tens que concretizar qualquer coisa, não é? Não é como o romance, tu lês e dás asas à tua imaginação. Tempo, Aqui é uma coisa concreta, estás de carne e osso para os espectadores. Isso. E tornar isto no sítio certo como está, e a gente sente a reação das pessoas, e agir, porque, por exemplo, as pessoas riem, tu há bocado dizias isso, não é? De facto, as pessoas riem coisas, há um sítio da peça que nós queremos sempre que as pessoas riam, e de vez em quando riem, de vez em quando não. E há outros em que a gente não estava à espera de todo. E eles riem sempre. E que são coisas que até não têm assim tanta graça, mas que eles acham graça. Porque toca, não é? Porque vocês têm 2 figuras que, enfim, têm a sua inverosimilidade, mas têm imenso de humano. Quer dizer, tudo aquilo é muito possível. Claro. Sim, sim. É só o acumulado de tudo aquilo é que... É o meu bigode. O teu bigode, o teu corte de cabelo, todo o teu look... E depois também as vossas roupas que completam muito o tipo de personagem, deixa ali uma possibilidade que eventualmente a cada pessoa toca num fio qualquer, na pauta dela, não é? Qualquer coisa da sua relação, qualquer coisa da sua entrevista. O que me leva mais uma vez ao público, que é, vocês estão com este programa às 7 da tarde, que é muito usado noutros países, nomeadamente em países europeus, mas não em Portugal, e tem tido uma adesão enorme. As pessoas estão a vir, a sala está cheia, porque é uma peça de 1 hora, também não é um tempo normal para as peças de teatro em Portugal, ou é menos usual, e isto é um caminho que também quiseram explorar, ou calhou ser assim? Isto faz parte também de uma programação, de uma ideia do próprio Teatro da Trindade. Sim. Que já isto já vinha, a sala de estúdio já estava com este horário. Acho que é importante implementar, porque dá-te uma outra possibilidade, porque as pessoas estavam habituadas, às vezes saíam dos empregos, iam a casa, depois iam ao teatro. Mas neste movimento perdia-se público, porque às vezes as pessoas vão para casa e já não saem de casa. E aqui temos uma outra hipótese, que é que sais do trabalho, podes discar qualquer coisa ou não, vem-se ver uma peça às 7 da tarde, às 8h10, 8h15. A peça acabou e a pessoa tem o tempo livre para jantar, deitar-se cedo e trabalhar no dia a seguir sem preocupações. Portanto, acho que é uma boa aposta dentro de uma sala de estúdio com esta duração. Porque
depois também, pronto. E as pessoas estão a ficar à conversa convosco, porque vocês nas redes sociais disseram, no Facebook, não é? Se quiserem, fiquem connosco, fiquem à conversa. Aliás, vocês não, porque há aí uma relação engraçada, que é o Marco António publica e tu republicas o que ele diz. Isto é verdade? Ele é um preguiçoso. Ele é preguiçoso. Não, ele pode só ser um adepto da tua forma de postar. Não, Conta lá, João, tens aqui uma... Não, ele está bem, ele está bem. Tens uma relação difícil aqui com o online, que é onde nós estamos agora. Sim, não é difícil, mas pronto, tenho meus tempos. Então, já voltamos aí. Vamos só acabar aqui acabar com o público, não, acabar o tema do público em relação a isso, que é, as pessoas ficam de facto para conversar convosco? Não. Tem ficado. Não, sim, por exemplo, não podem ficar aqui hoje por causa de questões de segurança, as pessoas não ficam aqui dentro do teatro, mas ficam lá fora, na porta dos artistas, normalmente temos... De máscara? Ou não? Algumas sim, outras não, mas e é mais um expurgar, um partilhar de coisas próprias, tipo a minha mãe também era isto ou aquilo, ou não vão por aí? Alguns comentários, não sei. Sim. Sim, há pessoas que dizem, eu conheço alguém que tem uma mãe assim. Mas mais do que isso, as pessoas ficam intrigadas o que é que aconteceu. Porque de facto há esta história das mães, não é, que a gente fala, e que nos encontramos por causa da minha mãe e da mãe dele no texto. Mas depois, como o texto tem ali umas coisas até quase policiais e no fim há tal que a gente não pode revelar, mas que vale a pena, e as pessoas ficam... mas afinal aquilo era verdade, não era? Ficam intrigadas. Isso não se vai... É muito giro, não é? Porque não é? O texto também é muito absurdo. E isso é muito giro porque nos dias de hoje, em que está toda a gente formatada, não é? Em que toda a gente tem... há uma explicação para tudo, há uma aplicação para tudo, há não sei o quê, e de repente tu vais ver uma coisa em que te põe a pensar, né? Põe-te a dizer, olha, não vais aplicar nada, nem vais ligar nada e não vais ao Google para descobrir não sei o quê. Não, e isso é giro, porque as pessoas ficam, mas vocês estavam a falar do quê? Acho que são pequenas provocações. Até acho que depois, voltando aos silêncios, sem querer, o silêncio acaba por ser uma provocação. A história das mãos é uma provocação. Não, a história das mãos. História das mãos. Há mãos. Há pequenas coisas assunto. que eu acho que não são muito visíveis e são muito inteligíveis, não é? E estão lá e as pessoas captam-nas bem, mas não têm uma resposta. Não as digerem. Não as digerem. Portanto, eu acho que isso é uma das coisas... E as vossas mães? Neste texto, para quem não tem qualquer contacto com o texto, há aqui uma relação de cada um deles com a sua própria mãe que nos traz ao busilis da questão. Não vamos falar sobre isso, porque é só uma entrevista de emprego. Mas... obviamente que ao trabalhar os personagens vocês vão buscar várias coisas, vossas ou não vossas, depende da metodologia utilizada, mas seguramente foram pensando nas vossas próprias mães. De vez em quando, não? Ficam os dois a olhar para mim tipo, onde é que ela vai chegar? Quer dizer, agora estou a pensar nisso que tu falaste, porque a minha mãe tinha muito a ver, coitada da minha mãe, já não está cá e era uma excelente pessoa, mas tinha muito coisas possessivas, como a mãe do João, o personagem do João também se chama João, tinha muito essa coisa de muito um lado possessivo, não é? Muito... Controlador, tomar conta da coisa. Sim, não tinha hipótese porque eu às 17 saí de casa, mas era giro, porque a minha mãe continua a viver em Itália, não é? E eu estava sempre, todos os anos estava com ela, e a minha mãe ainda continuava a achar que eu tinha que, como a mãe do personagem, que tinha de comer muito porque estava a crescer, não é? Tivesse eu 20, 30, 40 anos. Que tinhas que ir agasalhado quando saísse. E continuava a ter que meter a camisola e estavam 40 graus lá fora. É uma cena de mãe. É uma cena de mãe. Portanto, sim, mas é giro. Se pensar nisso, bem, logo no espetáculo. Vai ser outro espetáculo. Não, mas não tinha, eu de facto não pensei. O João teve a voz também muito... Já te li a falar sobre a voz. Sim. Também marcantes, não é? Uma mais organizada, outra mais colo. Sim. Mas tudo isto não teve nada... Claro que tem a ver, não é? Faz parte de nós e estamos a falar de um tema que é tão...
tão presente na nossa vida, das figuras mais importantes, os pais, mãe, o pai, os avós, que também, no meu caso, as avós mais, estavam presentes. Claro que fui tocar em coisas vivências, porque lá está, as mães têm particularidades muito específicas que todas acho que têm, normalmente. Todas as mães têm? Acho que sim, têm. Portanto, isso dá-nos aqui alguma cama. Mas depois também temos que sair deste enquadramento, desse ninho e voar para fora dele. Porque esta personagem tem outras coisas. Tem imensas outras coisas. Mas este assunto das mães e das mulheres e do género é cada vez mais uma atenção, não é? Não a propósito do assunto da peça, mas em geral, porque o género é assunto do dia. E isto nunca ou seja, nunca no trabalho desta peça vos cruzou a atenção ter particular ênfase em qualquer coisa, ter cuidado com o que se diz, porque há hoje em dia essa dicotomia entre queremos defender uma ideia, no género, no racismo, na sexualidade, entre querer defendê-la e depois torná-la abusiva porque estamos a defendê-la e não conseguimos abordá-la. Eu acho que a graça do teatro é essa, e acho que o teatro só vai sobreviver, enfim, todas as artes performativas só vão sobreviver se de facto forem politicamente incorretas, não é? Quanto mais o artista olhar para o lado onde ninguém está a olhar, mais ele vai sobreviver e aquilo que ele faz, não é? Portanto, eu acho que até esta peça é profundamente incorreta. O João dizia, politicamente incorreta. O João dizia ontem, o último espetáculo que fizemos, dizia era giro as pessoas das empresas virem ver isto. Não é? Os RHs, os recursos humanos. Porque é muito giro, porque o Kruger, o personagem que eu faço, é muito aquele tipo de personagens que hoje fazem, que é, temos o corseting, e o writing, e o rallying, e o running, vamos fazer o briefing, e o synthesizing, e falam uma língua que tu ficas, não é? Tu hoje em dia vais a um banco, não consegues falar português com ninguém, não é? Porque eles, é o renting, é o phrasing, é o bringing, pá, e tu dizes, olha, só quero meter aqui 500 euros, e quer que estejam seguros e mais nada. Mas, portanto, e a peça também fala muito disso e fala muito desta solidão em que as pessoas vivem, não é? Porque este é um encontro... de dois solitários. Não, eu acho que é um encontro que quase não iria acontecer. Normalmente não iria acontecer. E acontece à hora do almoço, à 13h, e nós imaginamos num enorme prédio daqueles fantásticos, cheios de executivos, e em que há estes dois personagens que se encontram à hora do almoço e que falam, aliás o João tem uma das frases para mim mais bonitas da peça em que ele diz pensei que gostava de poesia e eu digo a única poesia que conta na vida de um homem é a sua mãe e de repente no meio desta selva em que estamos a viver, não é? Portanto a peça é um bocadinho também politicamente incorreta e ainda bem que é. Senão uma seca as coisas politicamente corretas. Por acaso não pensámos no mesmo nível. Não pensámos. Não, porque temos de ter liberdade. Sim. Não é? Acho que... Há bocadinho falávamos do tempo da pandemia. Foi obviamente um tempo politicamente desafiante também para a cultura, não é? Foi um tempo em que se falou muito do que é que estava a acontecer à cultura, o que é que se estava a fazer na cultura. Vocês sentem-se impelidos a agir? Sentem-se porta-vozes? Das agentes culturais, porta-vozes de ideias, só estou a perguntar, não estou a insinuar. Não, sim. Não. Se me sentimos porta-vozes. O facto, eu acho que o facto de se resistir e não desistir, já isso quer transmitir alguma coisa, quer dar, é uma espécie de grito, não é? Porque podíamos ter desistido, por isso simplesmente. Passou o prazo. Pode-se fazer outra coisa. Desculpas. Eu acho que uma pessoa querer ser persistente é um statement, falando agora das coisas. Exato, uma expressão em inglês. Mas não chega, se calhar temos que ir um bocadinho mais longe. Eu só lamento que a pandemia, que só por ter havido a pandemia é que de repente se começou a falar dos agentes culturais e da cultura em geral em Portugal. Sim.
E isto mostra o quão paupérrimos nós somos cá em Portugal do ponto de vista cultural. E é engraçado, eu há uns anos atrás fui fazer um filme ao Brasil e de repente, num jantar com vários brasileiros, comecei a falar do Essa, do Fernando Pessoa, então nem se fala, do Cesário Verde, por aí fora, e eles estavam admirados, encantados com aquilo, e tu vais lá fora e de facto a cultura portuguesa é incrível, tu vês os estrangeiros, que agora vêm pouco por causa do Covid, mas de facto eu acho lamentável que só se fale de cultura porque houve uma pandemia. Os problemas que os agentes culturais estão a sofrer neste momento sempre existiram e vão continuar a existir porque infelizmente a cultura sempre foi um parente pobre em Portugal. Repara, quando há uma remodelação de um governo, qual é o primeiro-ministro ou a primeira-ministra, neste caso, a ministra da Cultura, é a ministra da Cultura. Quando há uma remodelação, qual é o primeiro-ministro que vai à vida? É o da Cultura. Em Portugal é sempre assim. Portanto, isto mostra o quanto pouco importante para os governos, sejam eles quais forem, de esquerda, de direita, do centro, a cultura é. Portanto, ser a pandemia, ainda bem que foi, não é? E há de facto pessoas que estão em situações muito, muito penosas, mas ser a pandemia que traz à luz os problemas da cultura só mostra o quanto nós culturalmente somos pobres, porque nós em Portugal... Frágeis. Não, somos pobres. Pobres não de conteúdo. Pois, de conteúdo somos riquíssimos, não é? Nós temos um Pessoa, temos um Camões, por aí fora. Mas do ponto de vista formal, nós somos de facto pobres e por isso é que nós somos comidos diariamente, não é? Eu falo porque eu cada vez me sinto mais português do que italiano. Nós somos comidos diariamente lá fora. Na Comunidade Europeia, na ONU, porque culturalmente nós não temos força. Não temos força. Espanhol, e portanto, tu chegas lá fora e a única coisa que nós temos forte, com todo o respeito, eu adoro futebol, adoro o Cristiano Ronaldo, mas quer dizer, é o Ronaldo. Não é? E nós somos muito mais que isso. E a culpa, desculpa só, a culpa é dos poderes vigentes, sejam eles quais forem, do centro, porque nenhum deles até hoje, desde o 25 de Abril, nenhum deles de facto disse, epá, a cultura é importante. Mas a comunidade cultural sai mais unida deste processo? Sai mais convergente a querer mostrar-se, a querer mostrar o que vale? Acham que sim? Eu espero que sim. Também eu gostava espero que sim. Tu tens muito, continuas a ter muito trabalho com italianos, com portugueses, no resto do mundo também, mas já trabalhaste com italianos cá no CCB. Tens sempre essa comparação entre o lá fora, aquela coisa do lá fora as coisas não são assim tão melhores. Nós temos sempre tendência a dizer, Portugal. Eu que conheço um pouco do mundo, como dizia o Totó, que não conhecia nada do mundo, dele brincava, não é? Mas eu de facto conheci um bocadinho nas viagens que fiz e Portugal de facto é um oásis, comparado com outras coisas. E, portanto, as coisas, agora falando de cultura, não são assim tão diferentes lá fora, do ponto de vista do trabalho, da classe, das dificuldades, etc. É claro que lá fora a escala é maior, não é? Portanto, há mais dinheiro, há mais público, as coisas são sempre maiores. Mas as coisas também não são fáceis lá fora, não é? Agora, a mim, o que se passa lá fora a mim não me interessa. Interessa-me o que se passa aqui. E o que eu vejo aqui é a imbecilidade o provincianismo que existe nos poderes culturais, sejam eles quais forem, porque olham para a cultura sempre com um olhar provinciano. Percebes? É aquela coisa das senhoras do século XVII, não é? As meninas tinham que tocar piano e falar francês. E o que vem lá de fora é que é fantástico. E estás a ser simpático. E estou a ser simpático, que ele reconhece. Sim, ambos andam muito na estrada, já fizeram muitas turnês de várias coisas. Tu tens esse feedback de que não há um público melhor e um público pior, não é? Mas há um público ansioso e sequioso pelo país fora, não é, João? Sim, sem dúvida. Hoje em dia, as pessoas de Lisboa e Porto são os centros, não é? E as pessoas daí têm acesso todos os dias, a toda a hora, quase, de espetáculos, seja qualquer tipo de espetáculo, exposições, pintura, dança, pronto. Depois vamos para fora destes dois centros urbanos e não há assim tanto mais, não é? Pronto, ainda tens o caso de Guimarães, talvez Coimbra, por causa da atividade estudantil, mas não é assim uma atividade tão grande. Portanto, então tu vais para outras cidades mais pequenas e na realidade as pessoas estão sedentas
de ver espetáculos e querem ver espetáculos. E aderem, comentam, É e vivem. A estrada é maravilhosa. O Amado Monstro irá para a estrada. Vai. É portátil, não é? Sim, É muito portátil. Sim. E vocês já têm uma ideia de como, quando? Já temos 5 espetáculos vendidos. Já temos 5 espetáculos. Para depois de outubro. 25 de outubro é quando isto acaba, ok? Exato, em Lisboa, no Teatro da Trindade, é 25 de outubro. E isso é um desejo vosso, ou seja, é uma peça que eventualmente, estando vocês a fazer outras coisas, podem ir fazendo pela estrada fora, não é? Isso é um Ou desejo. isso não vai acontecer? Não, vai. Não, aliás, a estrada é das coisas que nós os dois estamos habituados a fazer estrada e os dois ao mesmo tempo, com espetáculos já fizemos juntos. E há uma coisa muito gira, tu entrevistaste o Raposo, mas há uma coisa muito gira. Todos os restaurantes que tu vais, lá fora, nas cidades de Lisboa, fora de Lisboa, né, por onde nós passamos, há sempre a fotografia clássica que é ou eu e o João, ou o Zé Raposo, ou o João Baião, ou o Mendes, portanto, somos os 4 que estamos sempre lá. Sim. Mas isso é bom, porque vocês têm um investimento também na população em geral. Vocês dão aulas a vários grupos não típicos, não é? Não é dar aulas no conservatório, numa escola em Lisboa, dão aulas fora de Lisboa, dão aulas a grupos, no teu caso, na Faculdade de Letras de Lisboa também, não é? Isso nasceu de uma necessidade ou foi sendo um desejo vosso, partilhar o vosso conhecimento? Olha, eu a primeira vez fui convidado para dar, foi em Lisboa, e eu fiquei muito aflito. Não, a sério, fiquei, porque uma coisa é nós, acho que domino minimamente o teatro, a técnica, algumas estéticas, etc. Alguns conceitos, mas depois outra coisa é depois nós conseguirmos passar essa informação de uma forma correta, interessante, também que seja deslumbrante no sentido de criar a curiosidade nos alunos, depois eles próprios continuarem o seu caminho. Portanto, isso foi quando disseram: não queres vir dar aulas? Mas foi uma experiência engraçada. Temos que nos preparar, porque não há outra maneira de o fazer. E de repente comecei a gostar. É melhor dar aulas a jovens estudantes ou jovens que estejam com vontade de começar uma vida, ou a adultos que têm no teatro uma complementaridade? Acho que são as duas boas, mas têm, digamos que, algumas diferenças, porque quem quer começar e quer procurar e quer entrar para a profissão, acho que vem com outros sonhos, outras energias, outras vontades. Quem faz isso como um complemento também tem a sua especificidade. Portanto, agora mas tem mais calma, tem talvez. Mais calma, é diferente, mas é gratificante e rico na mesma. No caso do Marco António, desculpa-me se no teu também, tu também fazes isto para empresas, não é? Dás aulas de expressão dramática ou aulas de... Faço coaching, ou seja, eu pego na arte performativa do teatro, acima de tudo, porque eu trabalho, por exemplo, muito com professores, do jardim infantil até à docência universitária, e acima de tudo o que eu faço com eles é e com as empresas também, pego no universo da arte performativa do teatro e tento com que as pessoas se reconheçam elas próprias, se observem, e dou-lhes algumas ferramentas porque normalmente são pessoas que têm públicos, não é? Como o caso dos professores, e que muitas vezes, e a maior gratificação para mim nem é o dinheiro que eu recebo por essas formações, é pegares num grupo, por exemplo, de 15, 20 professores que começas com eles assim, que estão completamente fechados, e quando terminas eles são uns grandes malucos e umas grandes malucas, e tu pensas, bom, aquela gente agora vai dar aulas de outra maneira, e não é por mim, porque há muita gente nesta área que dá aulas como eu, e muito melhor até se calhar, mas eu sei que aquele grupo de pessoas foi por mim que de alguma maneira abriu um bocadinho, e isso é a coisa mais gratificante do que qualquer cachê que me paguem. Que bom. Queria-vos pedir um último desafio muito fácil, que é uma razão inequívoca para vir ver o Amado Monstro, a cada um de vocês. João.
Mas para mim de lado... Não estou a olhar de lado, não estou a olhar de lado. É que estás de lado, eu estou a olhar de lado. Não há nada a fazer. Uma razão inequívoca. Venham ver um grande espetáculo. Há quem encheu. Acredito nele. Há quem encheu o peito dizendo. Marco António. Venham ver porque o João faz a barba. Não, é porque acho que é de facto é um momento muito feliz de dois amigos, primeiro, de dois atores, segundo, e está a ser um momento feliz porque a gente parece que acertamos no espetáculo e, portanto, o público também está a gostar. Portanto, venham ver, é cedinho, às 8 estão despachados, podem ainda beber um copo quando os sítios abrirem outra vez, mas podem comer os termossos e tal, e por aí fora. Marco António Del Carlo, não queria dizer isto assim. Mas fizeste muito bem. Desculpa, foste mas é completamente inequívoca. Também podia dizer João Didley. Bah. Os dois em Amado Monstro até 25 de outubro, aqui no Teatro da Trindade, na Sala Estúdio, e depois por aí, pelo país, pelo mundo talvez, mas é uma peça inequivocamente imperdível que vos desafio a ver.